Olá, tudo bem, gente? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia de reprocessamento generativo. É, eu vou falar da importância de começar a terapia e finalizar ela. Finalizar. Porque às vezes tem dois grupos de pessoas, né? Tem aqueles grupos, tem o primeiro grupo que desiste da terapia porque a gente começa a mexer na ferida e no começo é um pouco difícil mesmo, né? A gente começa a mexer na ferida e o subconsciente da pessoa começa a reprocessar aquilo e a pessoa ela não se sente muito bem nas primeiras sessões da terapia TRG. Só que o que acontece, gente? A gente mexe na ferida justamente para o quê? Para reprocessar aquela experiência ruim, né? A terapia de reprocessamento, ela trabalha com 5 ferramentas, tá? E a primeira ferramenta é de reprocessamento cronológico, tá? Aonde a gente vai trabalhar com o cliente do 0 aos 5 anos. Então, a gente vai mexer nas feridas da pessoa, tá? Do 0 até os 5 anos. Depois que a gente reprocessar todas aquelas experiências ruins do 0 aos 5 anos, a gente vai para o próximo nível, que seria o quê? Dos 5 aos 10 anos, aonde a gente vai reprocessar. Ou seja, a gente trabalha do 0 até a idade da pessoa. Se a pessoa tiver 30, a gente vai trabalhar do 0 aos 30 anos. Então, essa é a primeira ferramenta, tá? Aí tem a segunda ferramenta, que é o reprocessamento somático. Ah, Cileia, o que é isso? É uma ferramenta que trabalhamos que ajuda também a reprocessar experiências ruins da pessoa. Ou seja, experiências ruins, né? E a pessoa começa a somatizar no corpo. Então, a gente usa essa ferramenta para poder reprocessar aquela experiência ruim. Porque a gente nunca sabe como que o inconsciente da pessoa vai reagir na hora da terapia. Então, trabalhamos com a ferramenta de reprocessamento cronológico, a ferramenta de reprocessamento somático, né? Que ajuda os dois junto, ajuda a pessoa a reprocessar experiências ruins, tá? E tem aquele grupo que começa a fazer a terapia, tá? Aí na primeira sessão, na segunda, na terceira sessão, a pessoa ela já se acha ótimo, né? Às vezes ela tem algum trauma que foi resolvido na primeira, na segunda, na terceira sessão. Às vezes ela tem algum tipo de congelamento, né? E foi resolvido ali. E a pessoa pega e fala assim: ah, eu tô bem, eu tô ótima, e pega e desiste. Não faça isso, meus queridos, porque assim, a terapia de reprocessamento generativo é uma terapia muito séria, tá? E trabalhamos com cinco ferramentas, tá? A primeira é o cronológico, a segunda é a somático, a terceira é o futuro, tá? Aí tem a quarta também, que é a potencialização, tá? Tem a anamnese também, tá? A anamnese é uma ficha que os clientes assinam, mas quando as pessoas costumam dizer assim, quando eu preenchi a força, a ficha da anamnese, eu chorei. Então ali a pessoa ela tá também se reprocessando, tá bom? Então o importante é a pessoa ela iniciar a sessão e terminar, tá? Fazer os cinco protocolos da terapia, ou seja, ela deixar e se permitir ser tratada com as 5 ferramentas da TRG, porque aí ela vai ter muito sucesso na vida dela. Então, assim, independente se a pessoa ela tá tendo uma experiência muito boa nas primeiras sessões, ou se ela tá mexendo com muitas coisas ruins, que tá sendo doloroso para ela, independente. O certo é a pessoa começar a terapia e finalizar a terapia só assim para poder ter sucesso, tá bom? A terapia, o objetivo da terapia de reprocessamento generativo não é apagar memórias ruins, até mesmo porque o inconsciente da pessoa, ela é muito inteligente, né?
tem muitas coisas que, às vezes, tem muitas traumas na pessoa, traumas, coisas, que na verdade a pessoa tem ali aquele trauma e não sabe a raiz, e justamente por quê? Porque o inconsciente dela é extremamente inteligente, foi lá e escondeu aquela experiência dela para poder proteger ela, tá bom? Mas isso é bom? Isso não é bom, tá, meu querido? Porque às vezes a pessoa, ela tá lá com as fobias dela, ela tá lá com os traumas dela e não sabe a raiz, tá? Então isso não é bom. Não sabe a raiz justamente por causa disso, porque o inconsciente dela escondeu dela, tá? Ou às vezes a pessoa, ela tá congelada na infância, tá? Às vezes ela tem uns comportamentos assim que ela não entende, tá? Bom, quem quiser saber sobre o congelamento, é só me chamar no direct, no particular, tá bom? Que aí a gente bate o papinho, aí eu explico o que é congelamento, tá bom? Eu não vou explicar agora, porque senão vai esticar. E o objetivo não é explicar o que é congelamento. O objetivo aqui desse vídeo, desse encontro agora, é explicar sobre a terapia e sobre a importância de começar e finalizar ela, tá bom? Às vezes também a pessoa ela entra em loop. Ah, Cileia, o que é loop? Eu vou explicar um pouquinho só. Às vezes a pessoa ela tá atraindo muitas coisas ruins para ela e ela não sabe por quê, não sabe por quê, não quê, porque o subconsciente dela, tá? Registrou uma experiência ruim em alguma fase da vida dela, na infância, eu não sei, tá? E aí o subconsciente dela, ela esqueceu aquela experiência, o inconsciente ele não esquece nada, tudo fica gravadinho nele, tá? E aí começa a entrar em loop, tá? E sempre atraindo aquela situação, sempre atraindo aquela situação. Bom, se você quiser saber o que é loop, é só me chamar também no privado, que aí a gente bate um papinho, aí eu explico para você, tá? O que é loop, o que é congelamento, tá bom? Porque não é bom. Eu explico também um pouquinho o que é fobia, eu explico também o que é traumas, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo é esse, é explicar, falar para os clientes, né, que inicia a terapia, para ela iniciar e finalizar, porque é muito importante para ela, tá bom? Independente se as primeiras sessões ela já resolveu algumas coisinhas, ou se ela tá passando muito mal nas primeiras sessões, tá? Então, assim, o objetivo é mexer nas feridas para poder reprocessar aquelas feridas para o inconsciente dela não ficar agindo contra ela mesma, tá bom? Porque às vezes a pessoa ela tem pânico, às vezes a pessoa ela tem fobia, às vezes a pessoa ela tem congelamento e ela nem sabe o porquê, tá bom? E a terapia, ela ajuda a saber o porquê e a reprocessar isso para ela poder se livrar disso, tá bom, gente? Esse é o objetivo da terapia de reprocessamento generativo. Ah, e tem um detalhe. A terapia de reprocessamento generativo, ela não é uma terapia de fala. Olha que interessante. Ela é uma terapia de reprocessamento, onde a pessoa ela não precisa ficar falando da vida dela para mim. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, como assim não é uma terapia de fala? É só me chamar no privado que eu explico também, tá bom, gente? Então, o objetivo desse vídeo é esse. Iniciou a terapia, independente se a pessoa se sentiu muito bem nas primeiras, se ela viu que resolveu fobias, traumas logo na primeira sessão, na segunda, ou então um outro grupo, tá mexendo demais, tá doendo demais, independente se é um ou se é outro, o principal objetivo é a pessoa iniciar a terapia, o tratamento com a terapia de reprocessamento e finalizar para ela poder ter um resultado excelente na vida dela. Tá bom, gente? Nada de começar e não terminar, tá? Porque terapia é uma coisa seríssima, tá bom? E é muito importante a pessoa ela começar e terminar, tá bom? E é isso, meus amores. Beijo.
e uma ótima tarde para vocês.